Você não entendeu nada? Ele disse: Oi, eu sou o Hugo e sou tradutor de livros do aplicativo HandyTalks. Aposto que vocês estão se sentindo incomodados por não entender o que digo, não é? Imagina se sentir assim na maior parte do tempo. Essa é a realidade de tantos milhões de brasileiros que dependem da linguagem de sinais para se comunicar. Por isso, a proposta desse Em Pauta é de mostrar um pouco a realidade dos surdos e dessa língua no Brasil. Libras é a sigla para Língua Brasileira de Sinais e é utilizada para a comunicação de pessoas surdas ou com deficiência auditiva, sendo considerada uma modalidade gestual visual, pois a comunicação é realizada através de gestos e expressões faciais e corporais. Foi reconhecida em 24 de abril de 2002 como segunda língua oficial do Brasil, por meio da Lei 10.436, tornando assim seu uso e disseminação obrigatórios por parte do poder público, serviço público e empresas associadas. A primeira escola destinada à educação de alunos surdos e mudos no Brasil foi fundada em 1857 pelo imperador Dom Pedro II e contava com o professor francês Ernest Rouet como diretor. A nacionalidade de Rouet influenciou a língua brasileira de sinais, de forma que a língua de sinais francesa foi a base para a formulação das Libras. Aproximadamente 5% da população brasileira, cerca de 10,6 milhões de pessoas, possui deficiência auditiva, sendo que 2,7 milhões de pessoas possuem surdez profunda. A linguagem de sinais não é universal. Cada país possui uma língua com peculiaridades próprias, sendo que as variações podem ocorrer até mesmo dentro de um país, devido aos regionalismos. Uma coisa que a gente ouve bastante, não é uma língua universal, então um surdo no Brasil não fala a mesma língua do que um surdo nos Estados Unidos, que não fala a mesma língua do que um surdo em Portugal, então existem especificidades em cada língua de sinais, inclusive dentro do Brasil, porque como é uma língua, existe variação linguística, então variações regionais, variações de situações de sinalização, então existe variação linguística, inclusive dentro da Libras, né? A educação dos surdos nunca foi uma tarefa fácil. Em 1880, o Congresso em Milão proibiu a comunicação por meio de sinais. Acreditavam que era desnecessária e que deveria ser substituída inteiramente pela leitura labial. Com isso, o oralismo puro tornou-se a única forma de educação dos surdos no Brasil. E os desafios não pararam por aí. A história de Anderson demonstra exatamente isso. No final da década de 1970, passada essa onda de descrédito da linguagem de sinais, o Instituto mudou de nome, sendo agora chamado Instituto Nacional de Educação de Surdos, e começou a propagar o método conhecimento total, ou seja, um método que misturava a língua de sinais, a linguagem oral e outros meios. E é assim que ele é ensinado até hoje em todos os cantos do Brasil. Mas e as leis? Enquanto o Brasil foi rápido em incluir os surdos na educação, nas leis a história foi outra. O próximo passo foi dado apenas em 19 de dezembro de 2000, com a Lei de Acessibilidade 10.098, a qual incluiu as Libras na definição de comunicação. 3 anos depois, o Decreto 5.626 aprofundou e aperfeiçoou a inclusão social dos surdos. Ele diferenciou o surdo do deficiente auditivo, regulamentou o ensino de Libras como disciplina curricular, oficializou a formação de professor de Libras e discutiu o acesso e a ampliação da educação e saúde das pessoas surdas. Já na esfera federal, foi instituído o Dia Nacional do Surdo em 26 de setembro como homenagem à fundação da primeira escola de surdos no Brasil, e que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Um dos direitos estabelecidos por lei aos surdos é o direito à informação,
Mas será que os veículos de mídia facilitam o acesso a pessoas que se comunicam por Libras? A resposta é complexa. Existem leis e portarias que defendem maior acessibilidade dos surdos ao entretenimento. Porém, isso não é uma realidade para a grande maioria dos veículos midiáticos. Os recursos de acessibilidade dos surdos na TV são as janelas de Libras, janela oculta ou closed caption, dublagem e audiodescrição. Apesar das janelas de Libras serem consideradas a melhor opção para promover acesso aos surdos, o mais comum é o uso das legendas em closed caption, que oferecem uma tradução simultânea em português. No entanto, a inserção de uma janela com intérprete da Libras, estabelecida pela Lei Brasileira de Inclusão, só é obrigatória por enquanto no horário político e em campanhas institucionais do governo e de utilidade pública. Ainda assim, existem projetos de alguns veículos de mídia que oferecem acessibilidade, qualidade e informação ao público surdo e ouvinte que vão além do horário político. A TV Inês é um desses exemplos, a primeira web TV em Libras com legendas e locução, que se inscreve na filosofia da comunidade surda, nada sobre nós, sem nós. O próprio Hugo, que narra esse vídeo, surgiu de uma dessas iniciativas de promover o acesso à informação para a comunidade surda, no aplicativo Inditox. A gente tem visto cada vez mais, assim, em algumas instituições culturais, né, museus, assim, a gente vê a presença da televisãozinha, né, com intérprete, a gente vê também que faz visitas guiadas em museu, a gente vê que eles estão contratando algumas pessoas surdas para poder receber os surdos no museu. Precisa melhorar bastante, com certeza, mas estamos no caminho, eu acho.